Bom dia, senhores! Hoje nós vamos falar sobre o estudo do sinal da função do segundo grau. E é muito simples. Você tendo lá uma função do tipo x² mais x menos 12, você coloca igual a zero e tenta resolver pela fórmula de Bhaskara. É importante que você encontre o delta, que ele vai te responder em que posição que vai ficar a curva. Por exemplo, vamos ver lá. Você tendo o delta, que é b² menos 4 vezes a vezes c, eu apenas vou substituir no lugar do b, o coeficiente aqui que é 1, no lugar do a, o coeficiente 1 também, e no lugar do c, menos 12. E faço lá 1 ao², que vai ficar 1. O sinal eu tenho que respeitar aqui, fazer a regra de sinal, 4 vezes 12 dá 48, menos vezes menos, mais. Então ficou delta igual a 49. Continuando aí, para encontrar as duas soluções, eu tenho a outra parte da fórmula, que é menos b, mais ou menos a raiz do delta dividido por 2 vezes a, e substituindo fica assim. O b vale 1, eu substituo aqui, não esquecendo do sinal de menos, mais ou menos a raiz do delta, que é 49, dividido por 2 vezes o a, que é 1. Então ficou assim, ó. Menos 1, mais ou menos 7, que é a raiz quadrada de 49, dividido por 2. Você vai ter dois resultados, um positivo e um negativo aqui. Aí eu faço menos 1 mais 7, que dá 6, dividido por 2, 3. E menos 1 menos 7 dá menos 8, dividido por 2, 4. Esses dois resultados que eu tenho aqui é a raiz dessa função. Então são as raízes desses dois números aqui. Com essas duas raízes, eu vou fazer uma curva desse tipo. Então vou escrever lá os dois resultados que eu tenho e fazer uma curva com a concavidade para cima. Por que a concavidade é para cima? Porque olhando lá no meu coeficiente de A aqui, esse número que acompanha o x², ele é positivo. Então ele tem essa concavidade para cima. Lembra que eu expliquei para vocês? Se aqui é positivo, é como se fosse um sorriso, ele está feliz, ele está para cima aqui. Então eu tenho os dois pontos aqui marcados. Essa parte que fica abaixo da linha, a função é negativa. As duas partes que ficam acima da linha, a função é positiva. Então o estudo da minha função é simplesmente eu enxergar nessa curva em que momento que ela é positiva ou negativa. E eu vejo que é positivo todos os números que vêm antes do menos 4 ou que são depois do 3. E ela é negativa nesse pequeno pedaço aqui que vai do menos 4 até o 3. Vamos ver mais um exemplo? Tenho aqui uma outra função. Perceba que nessa função aqui eu tenho um a que ele é negativo. E o primeiro passo que eu faço sempre vai ser resolver pela fórmula de Bhaskara lá. Então eu vou fazer o delta, que é o b², menos 4 vezes o a vezes o c. Não pode esquecer das regras de sinais, tá? Nesse caso aqui, ó, ficou lá o 8², que dá 64, e 4 vezes 16, que também deu 64. Na hora da regra de sinal, você vê menos vezes menos dá mais, vezes menos, menos. Então ficou 64 menos 64. Quanto que deu? 0. Isso mesmo. Como deu 0, você vai perceber que a sua solução aqui vai ser apenas um número. Por quê? Quando eu faço a outra parte da fórmula, menos o b, que é 8, mais ou menos a raiz quadrada do delta, que é 0, dividido por 2 vezes a, ficou assim, menos 8 mais ou menos 0, dividido por menos 2. Se eu escrever mais 0 ou menos 0, o resultado dá no mesmo. Então, na verdade, eu só tenho uma solução, eu só tenho uma raiz. Se eu só tenho uma raiz, eu vou marcar apenas um ponto no meu gráfico. Vou marcar assim, ó. Marquei só o ponto 4. Perceba que a sua solução são os pontos que você marca aqui no gráfico. Aqui nós tínhamos duas soluções e marquei os dois pontos. Aqui eu só tenho uma solução, marco um ponto só. E eu vejo lá, o sinal da minha função é negativo, então quer dizer que ela vai ficar para baixo, como se ela estivesse triste. Então como se fosse um sorriso para baixo aqui, um sorriso triste. Então ficaria assim, ó. Nesse ponto, ela passa por aqui e fica para baixo. Como ela só tem um ponto na minha reta, então eu faço o vértice nesse ponto e ela fica para baixo.
Fazendo o estudo do sinal, tudo que estiver para baixo é negativo, ou seja, toda a minha função está para baixo, né? Exceto esse número aqui que é 0. O restante todo é para baixo. Então é isso, pessoal.